Já de volta com a Manhã da Piedade, olha só, vamos falar de um tema muito importante agora, viu, gente? Para os povos da Amazônia, a terra não é propriedade, sim espaço vivencial, viu? Não é terreno que se negocia no mercado imobiliário, é lugar da memória e do respeito aos antepassados. E conviver com o bioma amazônico representa um grande desafio. E nós temos muito a aprender, viu, com os povos tradicionais da região, de maneira especial com os indígenas, camponeses e também ribeirinhos. Gente, atenta a tudo isso, a Igreja Católica está se preparando para o Sínodo da Amazônia, que vai ocorrer no mês de outubro em Roma com o tema Amazônia, novos caminhos para a Igreja e também para uma ecologia integral. Bom, e para conversar conosco então sobre este assunto, ninguém melhor do que alguém da terra, né, que nasceu e viveu na região amazônica, né? E eu estou falando do padre Adelson Araújo dos Santos, que é jesuíta e professor da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e da FAGE, que é a Faculdade Jesuíta aqui de Belo Horizonte. Bom dia, bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade, padre. Bom dia, Síria. Bom dia a todos aqueles que acompanham esse programa e prazer estar aqui com vocês. Padre, falar de um assunto tão importante, de um tema mais ainda, né? Queria, primeiramente, que o senhor explicasse para quem está em casa, quando nós falamos de sínodo, o que é um sínodo e qual é o objetivo desta Assembleia? Ok, o sínodo é uma convocação que é feita unicamente pelo Papa, não é? Quando ele quer se reunir com outros bispos, não é? Lembrando que o Papa também é um bispo, né? No caso é o bispo de Roma, e, portanto, é um encontro eminentemente para os bispos da Igreja. Não é? Por isso que o nome já acrescenta Sínodo dos Bispos. Não é? No entanto, o Papa também ele tem a faculdade de convidar também outras pessoas. O Papa, quando convoca um sínodo, ele está preocupado com um determinado tema. Não é? Então, ele reúne uma parte, uma representatividade dessa igreja, não é? Representada pelos bispos, para refletir com ele sobre determinado assunto, sobre o qual ele quer pensar, quer refletir, para que depois do sínodo ele possa se dirigir aos milhões de católicos do mundo inteiro, dizendo qual é a posição da Igreja Católica em relação a esse assunto. E o assunto deste ano vai ser a Amazônia, né? O que motivou esse tema, padre? É interessante e acho importante, inclusive, essa pergunta, porque aqui no Brasil, por todo um contexto atual que nós vivemos, né, tem gente que, inclusive, pensa que o Papa Francisco quer fazer frente ou confronto com a política do próprio Brasil. E, no entanto, não é isso, né, porque o sínodo mesmo foi convocado um ano antes das eleições presidenciais no Brasil. Ninguém nem sabia ainda quem seria o atual governo, né? E se nós formos olhar na história mesmo recente da nossa igreja, já o Papa São Paulo VI, em 1972, emitiu um documento onde ele fala que Cristo aponta para a Amazônia. Então, depois do Paulo VI, Papa João Paulo II, São João Paulo II, nas duas vezes que esteve no Brasil, em 80 e em 91, se encontrou também lá na Amazônia, foi à minha terra, foi a Manaus, assim como aqui celebrou a missa com a juventude. Sim. Lá ele deu enfoque a lideranças indígenas e depois, na segunda vinda, em 91, em Cuiabá, Mato Grosso, quis se reunir para dizer que a igreja estava preocupada com a preservação dessa vida, não é, que existe na floresta amazônica, a biodiversidade, o respeito à cultura dos povos que estão lá, que são povos muito antigos, né? Antes mesmo da chegada dos primeiros missionários, já havia lá essa presença de milhares de irmãos indígenas. Então, tudo isso é uma preocupação que hoje o Papa Francisco ele retoma, mas a gente vê que não é algo dele somente, né? A nossa igreja ela tem essa postura já mantida já pelos outros padres, papas, e ele quer que o sínodo reflita sobre isso, né? Ele está preocupado, como o título do sínodo diz, nesses dois aspectos. A evangelização, então ele conclama a igreja a pensar novos caminhos para a Amazônia, para a igreja na Amazônia, e ele fala também de uma ecologia integral, né? Um termo que ele mesmo criou
quando ele escreve a encíclica Laudato Si, não é? Que é uma preocupação dele com o bem viver de todo o planeta Terra. Agora, padre, quais as principais questões, ou algumas delas que a gente pode destacar aqui, de conflitos existentes nessa região, né, que serão discutidos esses pontos nesta Assembleia, neste sínodo? Então, do ponto de vista social, não é? Quando o Papa, na encíclica Laudato Si, ele nos convida a pensar numa ecologia integral, ele está querendo apontar para a necessidade de nós nos preocuparmos com as condições mínimas de sobrevivência, né, de todo o planeta. Então, se nós queremos pensar em modelos de desenvolvimento, nós temos também que levar em consideração que haja isso de uma forma harmoniosa e respeitosa com a preservação também da natureza. A gente não pode ser simplesmente predadores que chegam destruindo tudo, não é? Então, essa é uma preocupação, porque, infelizmente, os últimos projetos econômicos, e a gente não está se referindo só a do atual governo do Brasil, mas nos últimos anos, né, não tem estado tão sensível a essa questão, né? Não, haja vista as declarações que eu falava antes, né? Já dos anteriores papas, quando vinham ao Brasil, sempre recordavam isso. Então, há uma ilegalidade muito grande na destruição da floresta para a comercialização de madeira, a exploração de riquezas naturais que saem do Brasil sem que isso passe pelo controle mesmo do Estado brasileiro, biopirataria, poluição dos rios, e tudo isso afeta não só o clima, mas afeta a população local também. Antigamente, eu sou de Manaus, né? Era muito fácil a gente falar da fartura dos peixes da Amazônia, né? E isso garantia a vida, né, de milhares de populações ribeirinhas, né, que tiravam a fruta da árvore, o peixe do rio, e com isso viviam tendo o básico para sobreviver. Isso mudou muito, né? E isso mudou muito, né? Porque com essa pesca predatória, né, descontrolada, e com a invasão, né, da floresta dentro, sem falar do número de doenças que isso traz para as cidades. Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes e tem certas zonas da cidade onde a população é afetada pelos mosquitos, da dengue, da leishmaniose, da malária. Mas por quê? Por causa da devastação da floresta. Uma vez que se derruba as árvores da floresta, os mosquitos vêm para a cidade. Então, para você ver, né, como as coisas são complexas, e a gente não pode deixar de pensar nisso. Eu acho que a preocupação do Papa Francisco e dos outros papas, como nós vimos, é com tudo isso, né, com o bem-estar do povo de Deus, né, no final das contas. Pensar isso de uma maneira mais ampla, né, padre? Isso. Agora, as comunidades, elas participaram também desse processo de construção do sínodo? Sim, é uma coisa que chama atenção de modo particular nesse sínodo, né, nessa iniciativa do Papa Francisco, foi o quanto que as comunidades locais foram envolvidas. Foi impressionante o número de encontros nas dioceses, nas paróquias, as pastorais todas envolvidas, né? Nós temos até algumas fotos, padre. Isso. Aqui uma foto lá da tríplice fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, não é? Uma região muito longe, uma região onde as populações vivem, né, toda essa sorte de problemas sociais, né? E também do ponto de vista pastoral é um desafio para a nossa igreja chegar a estar presente aí, né? Isso aí é uma cena, né, de celebrações, mas que são feitas assim, às vezes uma vez por ano, né? Então são sempre essas duas dimensões. Há uma dimensão do desafio social, como que nós vamos respeitar e preservar tudo isso, não que seja intacto, mas que seja um desenvolvimento que respeite, né, essa biodiversidade lá presente. E como garantir a presença missionária da igreja, né, nesses lugares que são de tão difícil acesso, são deslocamentos que levam dias para se chegar aí e que muitas vezes falta ainda a presença, né, de missionários, de padres, de religiosos. De chegar dessas pessoas, né? Nesse caso aí, aqui é um grupo de missionários seminaristas, estudantes e padres jesuítas, né? Que saíram daqui de Belo Horizonte, de Bogotá, na Colômbia, dos nossos centros de formação e foram passar o Natal, né, animando essas comunidades
né? Mas é durante o período das férias, né? Porque depois todos os nossos estudantes voltam para cá para estudar, não é? Tem um momento de celebração, né? Celebrações que a gente costuma fazer nas comunidades ribeirinhas, não é? Mas essa presença missionária, não é, que a gente se esforça para manter, ela é ainda muito esporádica, não é? O Papa está preocupado como garantir, por exemplo, Com mais frequência isso, que isso se torne uma coisa habitual, que não só quando passa um missionário por lá ou um grupo de estudantes nas férias, não é? E por isso ele pensa, aí é uma região indígena em Roraima, dentro do território dos índios Uapixana, são 2 missionários jesuítas que vivem com eles lá, né? Mas é uma coisa muito rara, vamos dizer, que nós consigamos 2 padres que convivam diretamente lá o tempo todo, né? Tem muitas outras áreas que não são assim assistidas. Nesse sentido, o Papa, veja as condições, né? Isso aí são comunidades católicas. Muitas vezes a gente pensa que o nosso índio, né, ele não tem uma religião ou ele vive ainda só a religião não cristã, né? Mas não, Existem né? as civilizações ainda que preservam suas tradições originais e muitas delas já são cristãs. Pedem de nós, ó, Dom Roque Paloche, não é? Lá visitando uma comunidade indígena como padre missionário. Isso é uma pequena capela, né? Num território indígena. O que é que esses nossos irmãos indígenas pedem? Pedem celebrações, pedem a presença de Cristo na Eucaristia. Então, como que nós vamos levar isso até eles? Os desafios para isso. São os desafios, não é? Então, nós temos que pensar, por isso que o Papa Francisco tem dito, né, novos caminhos para a Igreja, que pensem na situação específica da Amazônia, que é diferente do sudeste do Brasil, que é cortado por estradas, né? Lá, o meio de transporte é o rio. Difícil acesso. Rios caudalosos de quilômetros, né? Então, como possibilitar que a nossa igreja seja mais presente aí? Então, o sínodo também vai tratar disso. Então, é o aspecto pastoral e é o aspecto social, né? As 2 questões. Essas 2 questões que ligadas. andam juntas, né? O Papa Francisco, ele nos ajuda muito a refletir nessa como uma coisa vai junto com a outra, né? Isso aí é o quê? Outras Padrão da comunidades celebração? ribeirinhas, isso aí já é no estado do Amazonas. Então, para você ver como que o povo de Deus lá é sedento, né? Também dessa presença dos sacramentos, essa presença da nossa igreja. E é isso que o Papa quer favorecer, né? Aí o encontro que ele esteve com alguns jesuítas no Rio de Janeiro, na sua visita aqui ao Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, que foi aí, nesse encontro, quando, saudando a cada um, nesse momento eu apresento para ele algumas cruzes de jovens da Amazônia, crucifixos, e peço uma oração especial, e ele diz, a Amazônia está no meu coração. Momento decisivo. Isso em 2013, né? Ele vai convocar o sínodo em 2017, para ver como que o Papa tem essa preocupação já, né? Amadurecendo já há muito tempo, né? E é engraçado, porque é um Papa da Argentina, não é? Nunca foi missionário, mas é próximo da gente, porque é latino-americano. Pois é, muito atento a todas essas questões importantes para todos nós. Agora, para explicar melhor para quem está em casa, quem participa deste sínodo, né? Como que são escolhidas as pessoas que participam? Sim, então, como eu dizia antes, né, o sínodo, ele é prioritariamente uma reunião dos bispos. No caso aí, foram convocados todos os bispos desses 9 países que compõem a Panamazônia, não é? Que a gente pensa que a Amazônia é só, às vezes, dentro do Brasil, e não é, não é? É verdade que dentro do Brasil nós temos 60% da Amazônia, mas ainda tem outros países em volta que têm regiões, né, que fazem parte da Amazônia. Então, todos esses bispos estarão aí reunidos. Só do lado brasileiro, por exemplo, serão mais de 60. Mais de 60 bispos de várias dioceses, né? Estamos falando desde Tocantins até o Acre, até Roraima, né? Toda a Amazônia Legal, né? Então, foram convocados. E além deles, o Papa também ele convocou bispos de outras partes do mundo, né, que é para mostrar que é uma preocupação da Igreja como um todo, né? Estarão presentes os cardeais, que são aqueles auxiliares diretos do Papa, também participam. Né, participam, e ele convida também alguns assessores, né, que ele chama, por exemplo, de peritos, não é?
Então, eu, como professor da Gregoriana e como alguém nascido na região, vou estar presente, nomeado pelo Papa como um perito, não é? Então, por causa do tema. Recentemente, houve outro sínodo da juventude, não é? Então, ali, ele convocou também pessoas que são especialistas em trabalhar com juventude. Então, é assim que vai sendo composto as pessoas que participarão do sínodo. Pessoas que lidam ali diretamente com aquele tema de alguma forma, né? Agora foram realizadas também reuniões pré-sinodais, né? Isso. Queria que você falasse um pouco sobre essas reuniões, se os fiéis também foram ouvidos. Isso. Então, foi todo um movimento, né, de buscar, de fato, a participação das comunidades da Amazônia. Então, os bispos se reuniram várias vezes, mas não só eles. O Papa pediu muito, insistiu que se ouvisse as lideranças indígenas, as comunidades ribeirinhas, porque eles são os que conhecem, não é, a região. Fala das necessidades deles, né? Exato, da necessidade. Ele queria muito, né, que o povo, né, da Amazônia fosse ouvido. É claro que também houve reuniões também nas grandes cidades, para tratarmos também de problemas, né, que envolvem cidades enormes que também temos na Amazônia, mas sobretudo esses que normalmente nós esquecemos. E o Papa tem um carinho especial, por exemplo, com as populações indígenas, não é? E aí foi assim, talvez a primeira vez que um grupo representativo, né, dessas lideranças esteve junto com ele, lá na selva peruana, em Porto Maldonado, né, já na direção ali do Acre, né, no extremo norte do Brasil. Ele foi lá e em Porto Maldonado teve um encontro com várias lideranças indígenas, né, que puderam falar para eles sobre como que vem a atuação da igreja, como que vem a atuação dos seus governos, porque não era só o governo brasileiro, o Estado brasileiro ali, tinha Peru, Colômbia, Equador, todos envolvidos, né? Todos os envolvidos. Então, o processo de participação para a preparação do sínodo, esses encontros pré-sinodais, eles foram muito importantes, né? E nisso tudo houve eu diria, uma importância muito grande a atuação da REPAM, que é essa rede, né? Rede Eclesial Panamazônica, que o Papa Francisco criou e que foi dada assim, a presidência dela é um cardeal brasileiro, né? Nosso Dom Cláudio Umes, que é alguém também apaixonado, além de ser amigo pessoal do Papa Francisco, é alguém apaixonado pela Amazônia, né? Ele me disse que, como franciscano, é o ex-arcebispo emérito, né? Arcebispo emérito de São Paulo, ele disse que nunca tinha tido oportunidade de trabalhar como missionário e que no final da vida dele, Deus tinha dado essa graça para ele. Uma nova missão. De ajudar a Amazônia dessa forma. Então, é bonito ver assim essa participação mais efetiva, né? Nós falamos das reuniões pré-sinodais. Queria que o senhor falasse um pouco, rapidamente, nós já estamos no final, né, do nosso bate-papo, do pós. Depois desse evento, é elaborado um documento, é isso, padre? Que que vai direcionar ali a igreja, nortear as decisões da igreja a partir daquele momento? Então, isso é uma pergunta também muito boa, muito esclarecedora, né? Para a gente entender melhor, né, essas coisas que talvez agora a gente comece a se interessar mais. Então, o sínodo não é uma reunião deliberativa, não é uma reunião onde haverá debates e votações e decisões já tomadas ali. O Papa vai escutar, né, vai discutir, ele também intervirá, mas depois que o sínodo acaba, há um período em que o Papa vai recolher tudo isso e, normalmente, depois disso é publicado um documento que é uma exortação apostólica. Né? Então, o Papa Francisco nos dirá qual é a orientação que daqui para frente ele, como pastor maior desses milhões de católicos no mundo inteiro, gostaria que nós levássemos em consideração em relação a esse tema do sínodo que será sobre a Amazônia. Então, esse documento existirá, mas ele não será imediatamente após o término do sínodo. Mas haverá um tempo e ele depois recolherá tudo isso e no discernimento ele se pronunciará. Nos mostrará o caminho a seguir. Exatamente. Né? Padre Adelson Araújo dos Santos, muito obrigada por ter vindo aqui conversar conosco e um ótimo dia para o senhor. Eu, como amazônida, preocupado também com a nossa região, como brasileiro, que agradeço essa oportunidade.
Bom dia. E você aí de casa, continue conosco, viu? Nós vamos fazer um rápido intervalo e eu volto já. Não saia daí.